Capítulo 273 Encontrando Baemon. As meninas passaram a noite ali, as servas arrumaram um quarto para elas, apesar de perguntarem se elas queriam um para cada uma, as meninas já estavam acostumadas a ficarem juntas. Já no outro dia, logo perto do entardecer, finalmente Baemon apareceu. Ele tinha definhado nos últimos tempos. Seu corpo estava esquelético e era como se a vida lentamente se esvaísse entre seus dedos. Seu olhar era catatônico, como se tivesse acabado de ver um fantasma. E não era para menos. Devido à imensa quantidade de energia em que Li Shang usou para fazer o selo na mente de Baemon, grande parte dela ainda estava no seu corpo, a qual influenciava a sua mente, como se lentamente a corroesse. Sempre que fechava seus olhos, a energia parecia tentar corroer ainda mais sua mente, como se a escuridão fosse seu alimento. Por causa disso, Baemon não dormia havia meses, todavia, ele ainda era um cultivador no Dao da alma, sendo assim, apesar da vida torturante que ele levava, ainda não corria sérios riscos. Ele todos os meses, diligentemente, entregou parte de seus ganhos e também um conjunto de informações, os quais Urramin e Liantai repassavam para o patriarca da seita da chama púrpura, Tiamal. Em um restaurante pequeno e relativamente escondido, algumas pessoas estavam reunidas em uma sala privativa. Baemon tinha seus olhos arregalados e sua espinha tremia de medo. Ele se sentia como uma criança olhando para três deusas da guerra. O olhar de Lian Mei, Urhanxi e Xizyun, pareciam escanear todos os seus pensamentos e ele não conseguia não se sentir amedrontado. Ele, ainda mais agora, se arrependia do dia que se moveu contra aquele jovem. Mais ainda quando ameaçou suas noivas, quem diria que em pouco tempo elas voltariam, e agora seriam cultivadoras no pico do 5º grau do Dao da purificação. Baemon não sabia o porquê, mas a aura que irradiava delas parecia ser dezenas de vezes mais refinadas que em Tiamal. Ele tinha quase certeza, de que em uma luta, qualquer uma delas era mais do que suficiente para derrotar aquele aclamado como o mais poderoso patriarca do continente Zhao. Sendo assim, o que sobraria para ele? Um mero cultivador no Dao da alma. Dessa forma, ele precisou reunir toda a sua coragem, apenas para falar. Senhoras. Eu trouxe a quantia que foi estipulada pelo mestre Li Shang. Baemon disse humildemente. Urhanxi e Lian Mei o conheciam pouco, mas Xizyun ficou um pouco surpresa, por ver o outrora tirânico grão-ancião, agora cabisbaixo e temendo por sua vida. Liantai levou a mão até uma bolsa de armazenamento, a inspecionou e depois passou para Urramin que olhou e entregou às meninas. Urhanxi inspecionou o conteúdo e assentiu, devolvendo para o seu pai. Então, Sr. Baemon, quais são as informações desta vez? Disse Xizyun espalhando um pouco de sua aura, fazendo o velho estremecer em seu assento, seu rosto parecia que ele estava prestes a chorar e implorar por perdão. Senhora Xizyun, eu acredito que algo esteja acontecendo com o patriarca da seita dos 1000 venenos, Baemon. Chaofu. Por que você pensa assim, Lian Mei? Alguns tempos atrás, eu senti imensas perturbações no que diabo do local. Além disso, uma reunião entre os patriarcas das seitas diabos aconteceu há alguns meses. De qualquer forma, o estranho não é isso. Mas eu soube que o patriarca tem solicitado que milhares de pessoas sejam entregues a ele todas semanas. E essas pessoas jamais são vistas novamente, Baemon. Xizyun. Como eu ainda pratico as artes santas. Eu sou extremamente sensível às variações no que diabo, Baemon? Por que você fica gaguejando toda hora? Urhanxi. Baemon se envergonhou um pouco. Suas auras. Elas, Baemon.
Ha 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 ha. Tinha me esquecido de retrair ela. Ha 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 ha. Disse o Ranchi coçando a nuca. Não só ela, mas Xiziun e Lian Mei olharam para o lado e viram que Urramin e Lian Tai também estavam tendo um tempo difícil, então elas também retraíram suas auras. Baemon suspirou de alívio, mas não ousou se mexer muito, com medo de que elas o achassem arrogante. Pronto, fale normalmente. Xiziun. Sim, senhora. Baemon. Certo. Bom, realmente é algo suspeito este tipo de movimentação, Lian Mei disse pensativa. Sim, mas segundo Gaoliao, não deveriam existir habilidades diabo que permitam cultivar sugando diretamente a vida de alguém, Xiziun. Gaoliao. Baemon perguntou curioso. Elas rapidamente lhe jogaram um olhar desaprovando. Um amigo de Li Shang, disse Lian Mei indiferentemente, seus olhos pareciam querer incinerar Baemon. Não só ela, mas o Ranchi e Xiziun, também tinham grande aversão a ele, afinal, ele havia incitado aqueles homens a irem contra elas. Sendo assim, elas realmente não gostavam dele. Desculpe a intromissão. Baemon disse abaixando a cabeça. Elas o ignoraram e voltaram à sua conversa. Enquanto isso, Urramin e Lian Tai conversavam sozinhos a respeito da cidade, deixando Baemon sozinho e completamente ignorado. Ele estava se sentindo humilhado, seu orgulho já havia sido destruído, seu desejo de vingança foi estilhaçado, sua ganância foi arrancada de seu coração, deixando para trás apenas um velho decrépito e atormentado pelos seus muitos pecados. Bom? Mas ainda assim acho que vale a pena investigar, o Ranchi. Além disso, se eles se reunirão pode significar alguma coisa, Lian Mei. Talvez planejam tomar o controle sobre o continente. Xiziun. É provável. Mas eles têm 4 pessoas no Dao da Purificação, enquanto as seitas santas contam com 3 matriarcas e 2 patriarcas no Dao da Purificação, o Ranchi. Além disso, tem Mukan que quebrou há pouco tempo para o Dao da Purificação, Lian Mei. Xiziun pensou um pouco sobre tudo. Elas fizeram mais algumas perguntas para Baemon que respondeu rapidamente. Sendo assim, elas começaram a ponderar sobre os últimos acontecimentos. Elas sabiam que uma verdadeira habilidade de cultivo demoníaco necessitava de energia e, todavia, neste mundo, não se havia notícias de uma fonte, grande o bastante, para ser usada como cultivo. Além, é claro, da morte. Todavia, era preciso fazer uma verdadeira chacina para se conseguir uma quantidade razoável de energia e, dessa forma, o fato de Xiaofu pedir milhares de pessoas, as quais jamais eram vistas novamente, parecia revelar algo. E se ele conseguiu uma habilidade demoníaca, Xiziun? Faz sentido. Ele teria chamado os outros patriarcas das seitas diabo para lhes passar a habilidade. Lian Mei. Ou para os matar e absorver a energia informada em suas mortes, o Ranchi. Realmente. Quanto mais poderosa for a pessoa, maior será a energia em que será liberará em sua morte, Lian Mei. Eu acho que devemos investigar isso, Xiziun. As 3 rapidamente concordaram e após uma rápida despedida, elas rasgaram o espaço, dentro da sala privativa, e desapareceram. Deixando para trás Urramin e Lian Tai, surpresos pelo desenvolvimento das coisas e pela inteligência dedutiva que as meninas apresentaram, e um Baemon ofegante, aliviado de que elas haviam poupado sua vida. Ele não demorou muito e rapidamente se despediu desaparecendo da cidade Urran.